é possível hoje, com a transformação digital dos textos, de ter acesso mais facilmente a estas séries de variações. Se as edições no passado foram digitalizadas, é possível de comparar a mesma linha em um número enorme de edições, que era muito difícil antes, seja porque se devia ir nas bibliotecas onde os exemplares estavam conservados, ou porque se lia através destas edições variorum, quase inextricáveis, que não se podia reconstruir. Então, o mundo digital dá uma representação mais fácil da pluralidade textual, da multiplicidade dos textos de uma mesma obra. Ao mesmo tempo, lo dá a ver em uma forma particularmente estrangeira na história dos textos. A tela não é uma página, uma computadora não é um livro. E todos os elementos que se vinculam com a materialidade do objeto desaparecem totalmente no mundo digital. Por exemplo, para mim, o exemplo mais fundamental é a relação entre o fragmento e a totalidade. Em um livro impresso, em uma revista, em um diário, você pode ler somente um parágrafo, um artigo, um trecho, mas a forma material impõe a localização deste trecho dentro de uma totalidade, porque este trecho desempenha um papel em uma narração, em uma demonstração, em uma argumentação. O mundo digital permite de extrair mais rapidamente o trecho, mas em uma forma totalmente descontextualizada, porque você pode buscar, mas a imediatez do fragmento é sua autossuficiência, e independentemente de sua relação com a totalidade da obra. E se vê o uso, o abuso das citações totalmente descontextualizada, porque não há a imediatez de uma relação material, física para o leitor, entre totalidade e fragmento. É um exemplo da diferença fundamental da tela em relação com todas as formas prévias de objetos escritos. Uma outra consequência, onde decimos sobre a questão de que um texto, que estado do texto podemos citar, quando se utiliza o mundo digital para as edições, entre aspas, modernas de textos antigos, como você sabe, muitas não são acessíveis porque estão protegidas pelo copyright. Então, se você encontra uma edição digital de um texto antigo, é uma edição dos tempos antes, que não são mais protegidas pelo copyright, e são não as mais modernas, as mais exatas, as mais rigorosas filologicamente. E neste momento também se transforma um estado do texto no texto mesmo, mas são na garantia de uma precisão ou de um rigor. Então, todos os problemas que me parecem se devem discutir, porque não há uma suficiente reflexão sobre o que permite ou o que proíbe a nova forma de transmissão dos textos. Não é um discurso em contra do mundo digital, porque se era, não podíamos discutir esta manhã com o Skype. É uma necessidade de refletir sobre o que está transformado nas práticas de leitura, na relação entre pluralidade de texto e identidade da obra, ou pensamos a criação de textos digitais na questão da autoria e da propriedade. Então, não é um objeto fundamental, mas um objeto que não podemos evitar em uma discussão sobre a mobilidade dos textos.
hay una doble ilusión. La primera ilusión es pensar que un mundo digital es inmaterial, donde estamos esta mañana frente a una computadora y hay nada más material, y no a veces más cara que los objetos de la cultura digital, o que da ilusión. Es que estos objetos no son vinculados con un solo texto, solamente un texto. Que era el caso de un libro de los griegos en forma de rollo o de la tradición del libro manuscrito o impreso. De esta manera hay una ilusión de inmaterialidad porque el objeto realmente inmaterial está transmitido todos los textos posibles, si están en una forma, si existen en una forma digital. Bueno, la primera ilusión. La segunda ilusión es que evidentemente podemos tener acceso a una edición del XIX de Machado de Assis, de una edición de XVI de Hamleto, y que en este caso a materialidad del texto no es a materialidad de la miña tela que me da acceso a este texto, es a materialidad del texto impreso cuya reproducción está asegurada por la forma digital. Mas si se pensa los lectores del tiempo, a materialidad es aquí qué tipo de carácter, qué tipo de distribución del texto sobre la página, qué tipo de presencia ¿no? de imagen, qué tipo de página de título. Todo eso son problemas vinculados con la materialidad del texto. Si es tú la biblioteca, lo puedes ver inmediatamente con objeto material. Y si estoy frente a reproducción digital de este objeto material, evidentemente debo hacer un esfuerzo para comprender eso y pensar que un lector de 1603 o 4 no ha leído el texto frente a una tela. Entonces, tal vez complica el ejercicio, al mismo tiempo que facilita el ejercicio a transmisión digital. Pensamos que sería útil de conservar varias formas de acceso a los mismos textos entre aspas. Se debe hacer más consciente lo que discutimos ahora. Y para el lector mostrar, por ejemplo, que comprar libros en una librería no es la misma cosa que comprar con Amazon. Porque en este caso, en el primer caso se puede encontrar cosas que usted no busca. En segundo, es más fácil encontrar las cosas que usted busca. La misma cosa con la lectura de un diario, un periódico, en que la lectura de forma impresa es como un viaje. La lectura de forma digital es como una enciclopedia, es decir, que es un orden temática. Orden temático opuesto a una circulación entre rúbricas, textos, varios elementos que son la misma, se encuentran en la misma página. La lectura de una revista, o se busca un artículo encontrar en una revista, hay otros artículos publicados en la misma revista, en el mismo número, y tal vez puede ser un descubrimiento, la misma operación digital más rápida, más eficaz, más descontextualizada totalmente el artículo que usted busca y lee de otros artículos que fueran publicados al mismo tiempo, o que crea la pregunta sobre qué significa una revista digital, que son transformadas, que es transformado por la lectura de un periódico cuando existe solamente en una forma digital, cuando existen dos formas que se pueden leer en relación con varias situaciones de lectura. Todo eso me parece una necesidad de conciencia que puede transformarse en una serie de decisiones de política que protegen o no las librerías, que permiten que sobrevivan las formas impresas de los periódicos, o que dan para los estudiantes, críticos, académicos, la idea que no hay una equivalencia entre las formas de lectura, que algunas veces es totalmente suficiente entrar en la forma digital
los textos, otras veces que es importante de pensar que existen también bibliotecas.